Cada domingo nós recebemos aqui alguma família e, meus irmãos, como foi especial nós ouvimos tantas histórias diferentes durante esse mês, muitas histórias difíceis também, onde nós somos impactados por testemunhos, desde crianças até idosos. Tivemos a irmã Miriam aqui também. Foi um tempo muito especial. E hoje, para encerrar, como eu havia prometido para os irmãos, pedi para a Ju sentar ali, já está aqui com a gente. Pode sentar onde lá, por favor. Alguns domingos atrás, aliás, no culto da família, nós pedimos para os irmãos que quisessem enviar perguntas para nós, né? Porque normalmente eu sou a pessoa que entrevista aqui a família, faço perguntas, né? Ouço um pouquinho da história. Como hoje eu também vou estar sendo aqui entrevistado, então nós vamos responder algumas perguntas que os irmãos fizeram para nós e vamos contar um pouquinho da nossa história, tá bom? Então deixa eu me chegar aqui também, a nossa casinha do mês da família. E a nossa história, minha e da Júlia, é uma história ainda recente, né? Nós ainda somos recém-casados, estamos caminhando aí para 2 anos de casado, em novembro. Então temos aí um pouquinho mais de 1 ano e meio de casamento. Mas nós queremos contar um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa vida até aqui, como nós chegamos até aqui, e esperamos que isso inspire um pouquinho os irmãos sobre a sua vida também, sobre a sua família. Então eu vou começar contando, porque eu não tenho problema de falar. A Ju já tem um pouquinho, então ela vai interagindo aqui comigo. Mas já respondendo as perguntas dos irmãos, eu não vou fazer como se fosse uma entrevista, mas eu vou falando conforme aquilo que os irmãos perguntaram. Eu e Ju nos conhecemos lá em Eldorado, né? Eu saí do seminário em 2016, me formei em 2016, 2017 fui trabalhar lá em Eldorado. Nós temos bastante irmãos ali de Eldorado hoje aqui também. E lá eu fiquei 2 anos trabalhando em Itapiúna e na igreja de Eldorado. E lá nos conhecemos. Mas eu tinha um princípio muito forte para mim. Inclusive quando eu cheguei em Eldorado eu estava namorando na época, né? Mas Júlia aguardou pacientemente no Senhor. Aí eu tinha um princípio muito forte, que era, por ainda ser solteiro, estar ali começando o ministério, não tinha feito concílio nem nada, que era não namorar uma menina da igreja, porque eu seria pastor daquela igreja, né? E ali, a Júlia vai contar um pouquinho depois, porque uma das perguntas que os irmãos fizeram é: quem se apaixonou primeiro, como é que foi isso aí, se foi o pastor, o que o pastor fez, pastor de igreja, né, diferente e tal. Mas a gente se conheceu lá em Eldorado. E uma coisa que sempre me chamou a atenção na Júlia, mas como admiração, não como uma questão de paixão, de amor no começo, era a questão do serviço. Uma coisa que eu sempre admiro nas pessoas, porque é uma coisa que é muito evidente em Jesus, é o servir ao outro, né? E aí eu lembro, às vezes eu brinco que eu não sei se era por Jesus ou se era por causa de mim, mas quando acabava o culto, a Júlia era uma das últimas a ir embora, ficava organizando as coisinhas lá, os brinquedos das crianças lá em Itapiúna, né? Então todo mundo ia embora, a Júlia ajudava no que precisava e estava à disposição e não sei o quê. Diz ela que era por causa de Jesus, mas lá no céu eu pergunto para ele que ele sabia do coração, né? E aí isso me chamou muito a atenção, né? Porque vê a questão de um coração servo, né? E a gente sabe que uma pessoa que ama Jesus, ela é chamada a servir outras pessoas. Então começou por aí. Eu vou dar o microfone para ela falar um pouquinho agora. Ela vai conseguir dizer um pouquinho como foi o lado dela, porque como eu cheguei lá em Eldorado, como foi que ela me conheceu, como que começou também essa admiração, o que fez essa admiração começar, e aí eu continuo a história. Boa noite. Eu já tô tremendo já porque eu não gosto de falar. Então, quando o Max chegou lá, bom, eu era adolescente, né? Eu era adolescente, então acredito que foi mais uma paixão adolescente, né? Mas assim, quando ele chegou lá, ele era professor de teclado também. Então ele começou a dar aula pro Eduardo, pro meu irmão. Então eles tinham muita amizade, né? Aí depois ele ia em casa, né? Teve muita amizade com ele. E aí foi aí que eu foi a primeira vista. Então, aí ele falou que quando ele chegou lá, ele tava namorando, né? Então, eu não sabia, né? Eu acho que ele não divulgava isso nem nada. Mas aí eu lembro quando ele divulgou isso, né? Quando
quando ele tava namorando. E eu lembro que eu vi no Facebook, e aí eu fiquei arrasada. Eu era uma adolescente, né? Tava apaixonada e eu fiquei arrasada. Eu lembro que eu chorava, sabe? Mas ele tava namorando, então, né? Então eu fiquei bem mal. Mas aí eu lembro, assim, uma coisa muito forte que me marcou. Que eu ajoelhei na cama, assim, e eu pedi pra Deus, né, que se aquele sentimento fosse errado, que ele tirasse do meu coração, porque eu não queria ficar sofrendo, né? E aí, ia seguir minha vida e tudo mais. Aí passou uma semana, eu descobri que ele tinha terminado o namoro. Aí a gente tira sarro, né, porque foi uma oração forte, então... Muito bem, não, eu vou pular bastante coisa aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui contando história, mas... Então foi isso, aí eu cheguei em Eldorado, não foi amor à primeira vista, porque a Júlia fala que ela me achou arrogante quando eu cheguei em Eldorado, né? Não falava com todo mundo e tal, mas enfim, depois no segundo dia ela já mudou de ideia. E aí a gente, né, servia a Jesus, depois eu assumi lá o ministério com os adolescentes. Eu cheguei em Eldorado, eu tinha 22 para 23, né? E a Júlia tinha acho que 16 para 17, Então foi nesse contexto aí por isso eu nem cogitava nada, né? Mas nesse contexto nós fomos servindo muito, tínhamos a bandinha lá dos adolescentes, que a gente tocava no Vale do Ribeiro inteiro e tal. E aí pessoas da igreja começaram a falar, inclusive uma delas era o Felipe, que era lá de Eldorado também. Lembro que um dia eu fui almoçar na casa dele, ele me puxou de canto assim: pastor, você está namorando com a Júlia ou não? Era assim, porque Eldorado, meus irmãos, todo mundo fica sabendo de tudo, né? Mas enfim, aí fiquei lá por 2 anos, e nesses 2 anos não aconteceu nada. Eu lembro que no fim a gente teve uma conversa também, porque a Júlia realmente já tinha desenvolvido ali uma admiração maior, né, a ponto de estar apaixonada. Conversei, a mãe da Júlia veio conversar comigo um domingo lá na igreja também, depois a Júlia e tudo mais. Mas enfim, saí de Eldorado, vim para Ebenezer, 2019. E aí uma vez estando na Ebenezer, a Júlia já estava mais velha, eu também mais velho, mas principalmente ela. A Júlia foi fazer uma viagem missionária lá para o Paraguai. E aí nessa viagem missionária eu me vi dando muito suporte para ela, né? Ajudei em muita coisa, tirava dúvidas, a família também, a gente conversava bastante e tal. E ali houve uma aproximação aproximação de longe, né? Ela lá em outro país fazendo missões e eu comecei a me aproximar dela. Quando ela voltou, passou um tempo e era interessante, quando eu estava em Eldorado eu tomava muito café na casa dos irmãos, né? Costume também de eldoradense, alguns irmãos estão aqui e Ana lá também. E na casa da família da Júlia também tomava muito café. Só que já na Ebenezer, depois que ela voltou do Paraguai, eu ainda de vez em quando ia lá, né? Visitava, conversava, porque já estava vendo essa aproximação, né? E um dia eu sentei com ela e conversamos sobre nós, então começamos a orar por isso, né? E isso 2 anos depois da oração dela, né, que ela tinha feito lá atrás. Sobre nós começamos uma amizade mais intencional, orando por isso, para ver se Deus confirmava a gente se conhecer, né, de construir uma amizade. E aí foi nesse sentido que nós começamos ali a conversar. Já conversei com a mãe dela na época. O pai da Ju não está aqui hoje, mas foi um pouquinho depois. E, né, as coisas foram acontecendo, Deus foi confirmando, a gente foi se aproximando mais na amizade. E aí então veio o momento de pedir de namoro, que foi no mesmo ano. Se não me engano, dia 25 de junho, né? Eu pedi pro pai dela. Então foi nesse mês agora. E aí, enfim, foi um momento engraçado, interessante ele também, mas os detalhes a gente deixa para um outro momento. E aí o pai autorizou, tudo mais, benção, começamos a namorar. Nisso nós namoramos há mais ou menos 2 anos, porque logo em seguida veio a pandemia. E a gente sempre conversou sobre não ser um namoro muito longo e tudo mais. Se era confirmação de Deus, se era para ser, a gente se casasse logo. Mas quando veio a pandemia, a gente não queria casar online, né? Casar só eu e ela, o pastor e uma câmera filmando a gente. Então a gente esperou. E aí no final de 2020, 2021... já estava um pouquinho mais tranquila a situação. Nós casamos só com as nossas famílias, né? Porque ainda estávamos na pandemia, mas já foi possível fazer na igreja, ver a família dela, ver os meus familiares, e foi um dia muito especial. E uma das coisas que a gente mais conversou no namoro era sobre comunicação, né? Desde o primeiro dia, acho que quando eu fui pedir para conversar com ela,
uma coisa que a gente sempre falou foi que a coisa que mais dá problema em casais não é, às vezes, falta de amor, não é falta de amizade, é falta de comunicação. Então, desde sempre, a gente treinou muito sobre conversar sobre tudo, compartilhar sobre tudo. Para mim era mais fácil, para já foi um desafio no começo, né? Mas nós fomos crescendo nisso e crescemos nisso até hoje, a questão da comunicação. E aí Deus foi confirmando, nós casamos. Estamos casados até agora, e creio eu para sempre. E aí também aprendendo e crescendo. Uma irmã fez uma pergunta que era sobre quando nós entendemos que era amor, não era só uma paixão, não era mais, né, algo só ali do coração, de sentimento de momento. E aí em casa, a Júlia perguntou o que eu ia responder e nós descobrimos que nós íamos responder a mesma coisa. Então deixa a Ju responder e depois eu respondo quando nós descobrimos que de fato era amor. Então, aí eu perguntei pra ele, aí ele falou assim, no casamento. Aí eu falei, nossa, é exatamente isso que eu ia responder. Porque assim, durante o namoro, é aquilo de você estar apaixonado, né? Mas ali, depois que você toma a iniciativa, né? Vai dar um passo para o casamento, então você parece que vira uma chavinha na sua cabeça, que é o amor, né? Porque como dizem, né, que quando ali a paixão acaba, né, realmente o amor é você que vai sustentar. O amor é você aprender a amar a pessoa, independente do que ela pode fazer para você, né? Então, acho que expliquei certo. Então eu achei muito interessante porque eu falei, os dois vão responder essa pergunta, né? Quando você descobriu o que era amor? E os dois tinham o mesmo entendimento, porque na verdade nós já conversávamos sobre isso no namoro, que o amor ele se torna amor no casamento. Depois que você faz uma aliança com aquela pessoa, aí de fato aquela pessoa da sua vida, né? O namoro tem altos e baixos, muito sentimento, o casamento também, mas depois do casamento ali foi feita uma aliança, né? Então no nosso namoro a gente fundamentou muita coisa. Eu lembro de um dia que a gente sentou, a gente foi levar a Júlia trabalhou um tempo aqui em Registro, estudava à noite, trabalhava de dia aqui em Registro, e um dia eu fui levá-la para Eldorado e nós paramos para comer na estrada. Eu lembro que eu conversei sobre relacionamento com Deus com ela, eu peguei 3 palitinhos de dente ali do paliteiro da mesa, e eu vou mostrar depois na mensagem de hoje com relação a como deve ser a nossa relação com o outro e com Deus, com aqueles 3 palitinhos. A gente tem essa foto até hoje, é uma coisa que marca. Então a gente realmente decidiu investir no tempo de namoro na nossa comunicação, na amizade, a gente se conversar, se conhecer bastante, e os fundamentos. Tudo que os irmãos podem pensar que a gente tinha de dúvida sobre o outro, a gente perguntou no namoro. Quantos filhos, se vai morar aqui, se não vai morar aqui, se quer viajar, se não quer, absolutamente tudo. Porque muita gente acaba no namoro só querendo aproveitar o namoro, a situação ali, quando o carro descobre uma pessoa que ela nem conhecia, né? Então a gente quis fundamentar isso bem, nossa relação com Deus, e muita coisa que a gente entende hoje, inclusive essa pergunta foi por acaso, mas a gente tem esse entendimento por causa do namoro. Não foi um namoro perfeito, foi um namoro com muitas dificuldades, que também chegou quase a não dar certo algumas vezes, né? Nós quase terminamos algumas vezes, e também não é um casamento perfeito, porque não existe família perfeita, casamento. Temos as nossas briguinhas, temos tudo que os irmãos têm em casa, o pastor também tem, o pastor é ser humano como qualquer outra pessoa, mas estamos aí prosseguindo por Jesus. Amém? Queridos, era isso. Normalmente eu peço uma salva de palmas, hoje eu não vou pedir para mim, né? Mas para a Júlia, então, por gentileza.